Eu já vou avisando aqui que se não fosse ela, eu não seria professor de língua portuguesa. Exatamente. E hoje eu quero saber se você está por dentro de todas as dicas, de todas as regras que vão cair no seu concurso com toda certeza, mas quando o assunto for o quê? A crase. Será que você sabe de fato usar ou não a crase? Quando utilizar? Quando é optativo? Bom, então fica nesse vídeo porque tem questão para você resolver e, é claro, muita dica para você anotar e as dicas principais que vão cair no seu concurso. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia e no vídeo de hoje nós vamos tratar da crase, tá? Eu quero saber se você de fato sabe ou não sabe utilizar o acento grave. Lembrando, eu já vou dar uma dica aqui para você anotar. Quando alguém falar para você que crase é acento, o que você tem que lembrar? Crase não é acento. Na verdade, a crase é a fusão da preposição a juntamente com o artigo a. O nome desse acento é acento grave. Então aí, ó, já coloquei uma dica para você não esquecer. Então bora lá para a primeira questão, que eu quero saber se você vai acertar. Lembrando que é o nível de dificuldade, é do mais facilzinho ali para o mais difícil, tá? Então bora lá. A primeira questão vai falar o seguinte, eu quero saber a resposta, A ou B, tá? Sentei-me à janela e pus-me a olhar para o jardim, tá? Qual alternativa você vai marcar? Alternativa A ou alternativa B, tá? Olha só, presta atenção numa coisa. Se você fala assim, ó, sentei-me, e aí você coloca aqui, sem trabalho nenhum, o A, o que acontece? Vira somente um substantivo com artigo. É como se fosse a janela, tá? O substantivo a janela. Mas aqui no caso, não é isso que a gente quer. A ideia do texto não é essa. Onde eu me sentei? Eu me sentei à janela. Neste caso, o lugar onde me sentei vai ser com crase, tá? Porque se você deixa sem crase, a ideia é que é somente uma janela e ponto final. Então a gente já sabe aqui, olhando, que vai ser o gabarito C, tá? E pus-me a olhar para o jardim. Aqui vai uma dica incrível para você, tá? Você está observando que olhar aqui é um verbo, tá? Então vou colocar aqui para vocês que olhar aqui vai ser um verbo. E a gente não vai utilizar a crase antes de verbo. Isso porque, como você sabe, a crase é a fusão da preposição a com o artigo a. E a pergunta que eu faço para você, e é bem simples e fácil. Você utiliza artigo antes de verbo normalmente? É claro que não. Então aqui o gabarito vai ser a alternativa C. A próxima questão vai falar o seguinte, foram encaminhados aí convites, pontinho, pontinho, pessoas interessadas, tá? E aí, com crase, sem crase, no plural, aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque a crase, ela também está relacionada à regência do verbo, ou seja, regência nada mais é do que preposição. Então, você tem que pensar no seguinte, quem é que pede a preposição, já que a crase é a junção, né? Quando a gente está falando de crase, é a junção do a preposição mais a o artigo. Analise essa frase aqui junto comigo, ó. Foram encaminhados convites, pontinho, pontinho, pessoas interessadas. Neste contexto aqui, quem encaminha, tá? Encaminha alguma coisa, no caso aqui o convite, tá? A alguém, para alguém, no caso aqui, pessoas interessadas. Então, eu sei que nesta parte aqui existe aí a preposição. Encaminhei os convites para pessoas interessadas, tá? E aí, o que acontece é o seguinte. O que a gente precisa observar é que se você coloca, por exemplo, o as, né, sem o acento grave, aqui vai estar errado, porque você não tem a presença aqui dentro da preposição. Tá? Então, você não vai poder, por exemplo, marcar aí a alternativa B, tá? Você não marcaria essa. Agora, se você pega e coloca, por exemplo, o A aqui sozinho,
Isso mostra uma coisa muito interessante. Isso mostra que esse azinho aqui é uma preposição. E quem é que pediu a preposição? A palavrinha aqui, encaminhados. Encaminhados para pessoas, encaminhados a pessoas, tá? E neste caso aqui, o que vai acontecer? A gente não vai utilizar a crase, porque esse azinho aqui nada mais é do que uma preposição, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas eu não poderia, por exemplo, aqui colocar a alternativa C? Bom, gente, olha só, se você coloca a alternativa C como alternativa correta, o que você está mostrando ali? Que ali dentro tem a preposição e o artigo. Só que a palavra pessoas está no plural. Observe isso. Qual artigo tem que andar com substantivo no plural? O as. Se você coloca o a sozinho com a crase, tá faltando alguma coisa, tá? Então aqui vai ser, é claro, a alternativa A como correta. Ainda falando nessa questão, o que você precisa entender é o seguinte: sempre que você precisar da crase, no caso, pensar se deve ou não utilizar o acento grave, se a palavrinha que você está vendo aqui na frente estiver no plural, você só teria como opção o seguinte, as craseado, tá? Aí poderia, porque aí eu demonstraria a presença de uma preposição, assim como a presença do artigo, tá? Então você tem que tomar muito cuidado. Então, se você tem palavra no plural aqui, feminina, uma palavra, um substantivo no plural, você vai precisar também colocar o as aqui no plural, porque aí você vai mostrar de fato que tem a preposição juntamente com o artigo. Eu quero saber se a frase seguinte, ela está certa, vou até aumentar aqui para vocês, ela está certa ou está errada, tá? Olha só, agradeci a ela pelo apoio, tá? Como você sabe, o uso da crase é a junção da preposição mais o artigo a. Até aí tá fácil, todo mundo sabe, beleza, professor? E aí a gente precisa sempre fazer a perguntinha para o verbo para ajudar, Então eu falo o seguinte, agradeci. Quem agradece, agradece a alguém, tá? E aí você pode parar e pensar, beleza, vai ter crase. Só que aqui a gente tem uma outra questão, tá? Nós não vamos utilizar crase antes, vou colocar aqui para vocês, de pronome, tá? A depender do pronome, obviamente. Neste caso aqui a gente não vai colocar. A gente usaria ali, de repente, um caso optativo, você escolhe ou não, quando tivermos ali pronomes possessivos. Não é esse caso. Esse ela aqui não é pronome possessivo, então a crase ela não está correta. Então essa frase aqui fica bem simples e bem fácil, a gente sabe que a frase está errada. Desafio então para você na tela, eu quero saber o seguinte, qual vai ser a resposta correta? Na verdade, essa frase, ela vai estar certa ou ela vai estar errada, tá? Vamos analisar o verbo e pensar se tem ali a necessidade de você colocar uma preposição ou não, tá? Refiro-me àquele colega da faculdade. Quando eu estou falando isso, refiro-me àquele colega da faculdade, o que eu observo é o seguinte, quem se refere a alguém, tá? Então você sabe que o verbo referir ele vai pedir ali a preposição a, tá? E aí, quando eu estou pensando no pronome aquele, aquele começa, é claro, com a letrinha A. Então, aqui está correto porque eu tenho nada mais, nada menos do que aquele craseado. Por quê? Tem a presença da preposição a mais o aquele que começa com a. Muita gente acha estranho, acha esquisito e pensa que quando a gente tem aquele, aquela, aquilo, a gente não vai utilizar a crase. Mas muito cuidado, se alguém pedir a preposição a, no caso aqui o verbo pediu a preposição a, aí é claro a gente vai precisar utilizar a preposição, já que aquele, aquela e aquilo também começa aí com a letrinha a. Eu quero saber se você consegue responder essa próxima questão, assistiu a cena e se maravilhou.
Essa frase aqui, ela está certa ou ela está errada, tá? Se você está estudando para concurso, muito cuidado ali com verbos que apresentem mais de uma regência, tá? Mas, professor, eu não faço a mínima ideia do que seja regência. Presta atenção. Regência, ó, para ficar mais fácil para vocês do outro lado, nada mais é do que a presença da preposição, tá? E como é que você estuda se aquele verbo tem mais de uma preposição? A gente pode usar mais de uma preposição? Bom, aí não tem como, você vai precisar gravar. E o verbo assistir, por exemplo, ele é um verbo que, a depender do contexto, se você colocar preposição ou não, aí o sentido vai mudar também. Então, olha só, quando você está dizendo assim, assistiu a cena e se maravilhou, esse assistir aqui é um verbo, beleza, e tem o sentido de ver. Sempre que você utiliza o assistir no sentido de ver, é necessário o uso da preposição. Então, por exemplo, assistir ao filme. Esse a de ao é a preposição que o verbo assistir acaba pedindo. Então, aqui no caso, a crase ela vai estar correta, porque aqui eu tenho, né, a preposição a pedida pelo verbo assistir mais o artigo. Então, aqui eu tenho a de preposição, tá? Vai ficar certo, mais o a do artigo, que acompanha aí a palavra cena. Então, a junção do a com a vai dar o acento grave, tá? Então, aqui a alternativa também está corretíssima. A próxima questão ela vai falar o seguinte: voltei a Roma de Nero só para comprar antiguidades, tá? Aqui você pode ou não utilizar aquele macetezinho. Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Por exemplo, vou à praia, com crase ou sem crase? Volto da praia. Então, aí, nós usaríamos a crase na frase vou à praia, porque eu volto da praia. Se você vai e volta de, usando a preposição de, crase para quê, tá? Neste caso aqui, voltei a Roma de Nero só para comprar antiguidades, tá? Você precisa tomar muito cuidado, sim, porque olha só, gente, quando nós estamos lendo essa frase, a gente observa que não é qualquer Roma, é a Roma de Nero. Roma, aqui no caso, está especificado. Se eu tivesse somente assim, voltei a Roma só para comprar antiguidades, aí você faria o seguinte: voltei de Roma só para comprar antiguidades e você não usaria a crase. Mas, por este detalhe aqui, por nós especificarmos a Roma, neste caso, de Nero, está especificado, aí a gente vai sim utilizar a crase. Então, essa frase aqui, ela está errada, tá? Porque o correto é nós utilizarmos aí a crase. E isso mostra que o seu concurso vai cobrar uma questão dessa, porque sabe que todo mundo já entende o macete e aqui ele vai colocar um OBS para você escorregar. Mas é claro que agora você não erra nunca mais esse tipo de questão quando o assunto for lugar e um lugar especificado. Outro tipo de questão que cai bastante aí quando o assunto é crase é em relação à crase ser optativa ou não, tá? E isso vai cair em seu concurso com toda certeza. Em qual frase aqui você acha que a crase vai ser optativa, tá? Olha só, quem crê em seu valor deve tudo à sua sorte. E letra B, a esperança é um empréstimo que pedimos à felicidade. Qual alternativa você marcaria como crase optativa, tá? Bom, se você não sabe, aprenda agora. Se você tiver ali pronomes possessivos, o uso da crase vai ser facultativo. E isso nos mostra o seguinte, que o gabarito da alternativa vai ser a alternativa A, porque a gente tem aqui o sua, que é um pronome possessivo. E o uso da crase, ele vai ser ali optativo. E isso, gente, faz o quê? Uma explicação muito simples. Você pode falar assim, sua casa é bonita, tá? Sua casa é bonita sem artigo. Como você pode falar também, a sua casa é bonita com artigo, tá? Então, por este motivo, a crase, neste caso aqui, é optativa, uma vez que a crase é a presença da preposição mais o artigo a, tá? Na alternativa B, tá tudo certinho. Por quê? Pedimos a felicidade, né? Pedimos para a felicidade. Nesse caso aqui, da alternativa B, a crase ela vai ser obrigatória. Então, gabarito, alternativa A.
E agora eu quero saber quantas questões você acertou e se você caiu em alguma pegadinha no vídeo de hoje, tá? Lembrando que o português tático já está em ação e se você não entende e não sabe ainda a tríade da aprovação, ou seja, quais são as matérias mais cobradas em concurso, então você já vai preencher o link que está aqui embaixo na descrição ou então ingressar direto, porque também tem um link aqui do nosso português tático, beleza? Eu vou ficando por aqui, claro que eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.